Primeiro ano de vida, é o Eric, né? Uhum. Primeiro ano de vida do Eric. Como que foi? Você diagnosticou, percebeu alguma diferença no comportamento dele, que chamou a sua atenção? Essa é uma coisa bem interessante, né? Como mãe, não conhecendo ainda sobre o autismo, eu acreditava que estava tudo certo com ele. Assim, no geral, ele estava apresentando um desenvolvimento normal dentro dos marcos, né? Inclusive, às vezes ele era até um pouco precoce. No entanto, ele tinha uma característica que é muito comum nas crianças com autismo, que muitas vezes passam desapercebidas, que é o fato dele ter distúrbio de sono. O Eric praticamente não dormia da mesma forma que as outras crianças. Ele dormia muito pouco, muito mal. E assim, ele tinha uma rotina que tinha que ser, assim, a gente não sabia que precisava ter essa rotina para que ele pudesse dormir bem. Então, hoje, quando uma mãe me fala que o filho não dorme bem, eu já fico de antena ligada e já quero saber mais informações, porque isso realmente, num recém-nascido, no primeiro ano de vida, as crianças têm que se adaptar à rotina de sono. Mas quando isso não acontece, esse é um marco muito importante para a gente avaliar diagnóstico de autismo, né? Uma outra característica que ele também teve, após os 6 meses de vida, ele começou até então só mamava no peito, mas após os 6 meses de vida, que como foram introduzidos os primeiros alimentos, ele tinha muito problema intestinal, que é outra característica de quem tem autismo, né? A gente só conseguiu regular o intestino dele aos 3 anos de idade, depois que a gente tinha conseguido diagnosticar o autismo nele, e nesse momento eu comecei a estudar muito sobre o autismo. Você já sabia que ele estava com autismo? Como que foi o diagnóstico? Como foram os exames? E essa preocupação? Você já estava desconfiada que ele tinha um espectro autista? Então, até 1 ano e 6 meses de idade, ele tinha um desenvolvimento fora essas 2 questões que eu falei, considerado normal. No entanto, ele começou a regredir, é o conhecido autismo regressivo. Ele começou a diminuir a interação social, ele ficava muito nervoso quando ele era pressionado a fazer qualquer coisa, né? Eu lembro que quando fui fazer a avaliação com um psicopedagogo pela primeira vez, eu falei para ele que o Eric, quando era pressionado, ele espanava. E quando ele fez a avaliação dele, ele me falou que não é que ele fazia birra, a gente falava que ele fazia birra. Ele disse que, na verdade, o que acontecia é que ele não entendia o que precisava ser feito e ele entrava em crise. O psicopedagogo era particular ou era público? Particular. Particular. Então ele não diagnosticou? Aí deixa eu voltar, né? Então, com 1 ano e 6 meses, ele começou a ter essas regressões, mas ainda assim a gente não entendia. É muito comum, e eu sei que você vai acabar perguntando, já estou antecipando. É muito comum que as mães percebam que tem algo diferente, mesmo não sabendo o que está acontecendo, e acaba a família achando que é exagero, que não é para tanto, que é excesso de zelo da mãe. E no meu caso, que eu era mãe de primeira viagem, né, e eu não tinha mais a minha mãe, que já tinha falecido, para me orientar, eu me desdobrava nos cuidados com o Eric, né? E aí o pai dele dizia que o problema do Eric é que ele era muito mimado por mim. Então, chegou a levar nas unidades de saúde públicas para poder os pediatras analisar, fazer um exame, identificar o comportamento, se realmente hoje as unidades de saúde conseguem diagnosticar as crianças com espectro autista, com autismo? Então, para ficar mais claro, eu e a minha família somos um ponto fora da curva, eu sempre falo isso, porque assim, muito antes, quando nós casamos, eu e o Wagner, e a gente resolveu ter filhos, naquela época mesmo eu já falei para ele que eu preferia que a gente investisse em saúde e não em doença, e que o dinheiro que ele gastaria com plano de saúde, eu preferia que ele colocasse numa poupança e depois fizesse investimento com esse dinheiro, para que quando fosse necessário usar, a gente pudesse pagar tudo no particular. Isso antes de subir? Isso antes de engravidar. Antes de engravidar. Já estava com o objetivo de investir na saúde, procurar a melhor saúde para seus filhos. E, infelizmente, a gente sabe há muito tempo que o poder público no Brasil não tem respeito pelo cidadão, né? A gente paga horrores de impostos e o retorno é mínimo. Então, por isso, a gente queria investir, sabendo da situação do SUS e dos planos de saúde, que são pseudo SUS hoje em dia, né? A gente tentou trabalhar para que a gente tivesse condições financeiras mínimas de dar saúde do sistema particular. Eu falo que eu moro numa casa que é uma casa simples, modesta, sem luxo, ando com um carro velho, mas os meus filhos são atendidos todos os atendimentos deles são feitos no particular. No privado. E aí, para complementar, até quase 3 anos de idade, eu já estava grávida da minha outra filha, e a gente ainda não tinha o diagnóstico de autismo do Eric. E ele, 3 anos já? Já estava com quase 3.
bateu o martelo quando ele Você completou 3. desconfiava, mas não tinha certeza, não tinha um diagnóstico. Não tinha o diagnóstico. Mesmo no particular, mesmo com um pediatra assim, a gente escolheu o pediatra homeopata e foi uma das melhores coisas que a gente fez, porque isso foi fundamental no prognóstico do Eric. Sim, né? Interessante. Eles têm um organismo muito sensível. Então, O pediatra é um homeopata. Homeopata. Então, a gente fazia os acompanhamentos, um pouco antes dele completar 3 anos de idade, num desses dias que a gente foi ao pediatra, eu já estava incomodada. E eu falei pro doutor, eu não aceito mais que o Eric ainda não começou a falar, porque ele tinha começado e regrediu, porque é normal ter crianças que demoram para falar. Eu quero uma avaliação. Ele falou, mas ele não melhorou desde a última consulta? Eu falei, não, ele piorou. Agora, a única coisa que ele fala com a gente é água, e ele não interage com ninguém. Ele falou, não, então isso não é normal. Aí ele encaminhou uma fono, amiga dele, ela fez uma sessão e ela falou, eu não faço ideia, isso é uma fono, eu não faço ideia do que ele tem, mas que esse comportamento dele não é normal, não é. Ela falou, eu aconselho vocês a irem num neurologista. Como eu ficava preocupada, porque às vezes você vai ter que fazer exames com sedação e tal, e eu era muito natureba, ainda sou, eu falei pra ela, olha, eu queria antes, porque eu já tinha conversado com esse meu amigo, que era um neuropsicólogo, para fazer uma avaliação, e o pai achou que era exagero naquela época, né? Então, quando o pediatra falou, e a psicóloga, né, a fono falou também, ele aceitou fazer essa avaliação. Então, nós fomos primeiro, conversamos com ele, depois quando ele avaliou... Vocês estavam se preparando para algo diferente. Sim, a gente, naquele momento, eu já tinha certeza que a gente ia encontrar alguma coisa, e o pai estava começando a aceitar que era melhor fazer o diagnóstico. Aí, nesse momento, nós fomos para essa avaliação com o Eric, e eu lembro até hoje do que ele falou para nós. Ele disse assim, eu não sei qual é o nível, mas é fato que ele tem aspectos invasivos autísticos. E graças a Deus, ele conheceu uma equipe que trabalha até hoje com o Eric, que já naquele período estava atendendo autistas em Campo Grande, e eles fizeram assim, uma bateria completa de exames não médicos, clínicos. Sim. Mas, se quiser falar o nome dessa equipe, fique à vontade. É a equipe Espaço, né? Uma grande clínica que temos aqui em Campo Grande que atende autistas, né? E a gente está com eles desde que... Meu filho hoje tem 14 anos e nós estamos com eles desde que ele tem 13. Então, essa equipe fez... Eu lembro que a gente ficou quase 15 dias, todos os dias indo na clínica, porque também não pode... Uma bateria de exames? Testes psicológicos específicos, né? E ao final dessa avaliação, naquela época a nomenclatura era um pouco diferente de hoje em dia, e meu filho, ele foi considerado tendo autismo médio, alto, quase severo. E até os 5 anos de idade ele não falava e não tinha intenção de interagir. Sim. E como foi a reação sua e do pai, amigos, familiares, quando descobriram realmente que ele estava com autismo? É interessante também, né? Porque foi um alívio. Como eu falei, normalmente as mães idealizam uma gestação, um filho, futuro, que vai ser, né? E aí é um choque muito grande, um luto. Eu já ouvi muitas Parece mães. que você estava preparada desde a gravidez. E no meu caso foi diferente, porque como eu tinha imaginado que eu podia ter um filho com deficiência, quando eu descobri que ele tinha autismo, e antes eu andava muito angustiada, porque eu sabia que existia algo errado, mas eu não sabia o que era, na hora que me deram o diagnóstico eu falei, ufa, agora eu sei o que ele tem, agora eu sei que eu preciso, para que lado eu caminho para poder ajudá-lo.